Boa noite, sejam bem-vindos ao mais um estudo bíblico do Ministério Palavra Fé e Obras, que vos transmite essa palavra de fé a partir da cidade de Antuérpia, aqui na Bélgica. É com muito prazer que aqui estou para compartilhar com todos aqueles que amam a verdade, que amam a palavra de Deus. Só que começamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, que é o motivo da nossa alegria, o motivo de nós estarmos aqui, o motivo que nos faz com que deixamos de lado, abandonamos aquilo que não agradava a Deus, aquilo que era para nós uma escravidão da parte de Satanás, porque só queríamos fazer a sua vontade, mas hoje nós somos de Jesus, fazemos a vontade do Senhor. Que todos que estão já conectados sejam bem-vindos, a todos que amam esse ministério, que têm o prazer de ouvir a palavra de Deus através desse ministério, também sejam muito bem-vindos, que a palavra do Senhor venha proporcionar entendimento, venha dar a todos salvação, porque este é o objetivo, não só de ouvirmos a palavra e sermos abençoados com conhecimento, mas também que ela nos traz, então, salvação. Vamos ao estudo bíblico, vamos falar com o nosso Deus pela oração. Você que já está habituado a orar conosco, fala com Deus, diz que, Senhor, chegou o momento de eu te ouvir, o momento de receber a tua palavra com alegria. Abre o meu entendimento, dá-me alegria suficiente para que o que for aqui partilhado me dê realmente vida, que me proporcione vida, mas vida com abundância. Oremos em nome de Jesus. Eterno e maravilhoso Deus Todo-Poderoso, no Teu santo nome nós nos aproximamos aqui, Pai. Nos aproximamos, Senhor, com a alegria de que, assim como o Senhor foi fiel para conosco todo dia, dando-nos paz, saúde, alimento e, acima de tudo, a fé que Tu plantaste nos nossos corações ao longo desse tempo, Pai, queremos Te pedir que também esta fidelidade da Tua parte permaneça. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, fortifica-nos lá onde nós não conseguimos avançar. Dá-nos, Senhor, alegria para avançarmos onde os outros estão fracos, onde os outros já querem abandonar. Dá-nos, Senhor, o entendimento que nós antes não tivemos, meu Deus. Ó Senhor, se alguma coisa temos aprendido no passado, mas foi-nos mal explicado, foi-nos mal ensinado, Senhor, que hoje possamos então aprender e entender melhor aquilo que é a Tua palavra. Ajuda-nos, mais uma vez pedimos, em nome de Jesus Cristo. Também pedimos, Senhor, que todo empecilho, toda coisa que pode perturbar esse estudo bíblico, meu Deus, caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, derrama também na vida de cada pessoa que está já conectada e em todos que vão estar conectados, Senhor, ao longo deste programa. Derrama sobre ele, Senhor, saúde, paz, alegria, harmonia, onde não há entendimento, Senhor, pelo Teu amor, que esse inimigo que lançou o veneno do desentendimento saia com seu veneno e que este casal, que esta pessoa, que este povo, Senhor, que Tu salvaste, que Tu morreste por eles na cruz, seja restaurado, receba alegria, receba harmonia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agradecendo desde já. Amém. Pois é, que Deus abençoe a cada um de vocês. Já mais uma vez disse isso, eu volto a repetir, que Deus abençoe a cada um de vocês que com muito bom grado se conectou para falarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus é extremamente importante, principalmente para todos aqueles que já tiveram uma experiência com Deus e que querem permanecer em Deus para que os seus dias sejam melhor cada vez mais. Ontem falamos acerca de um assunto que tem a ver com a importância, ou então o ir e ensinar a palavra de Deus e as pessoas guardarem então aquilo que lhes for ensinado. Então vimos ontem Mateus, vamos fazer uma recapitulação muito breve, recapitulação de Mateus capítulo 28, lemos os versículos 19 e 20. Lemos os versículos 19 e 20 como nossa base. E no versículo 19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. No versículo 20 diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pois é, diria eu que a base do ministério do Senhor Jesus Cristo era o ensino. Então, o que era primordial naquilo que o Senhor fazia era ensinar, instruir, informar, dar conhecimento de um certo assunto a alguém, que é, nesse caso, ao povo. Então, se um povo não está informado, se um povo não está instruído, como ele pode conhecer o que é, como é que esse povo pode saber se desligar daquilo que lhe está a incomodar? De certeza que não haverá forma de se desligar. Assim como nós também antes, quando não acreditávamos no Evangelho, quando nós não aceitávamos a palavra de Deus, éramos conduzidos pela nossa própria mente. Nós próprios que sabíamos o que é que nós queremos, como é que nós queremos e tentávamos fazer a todo custo para termos resultados bons, mas os nossos resultados sempre foram os mesmos. Decepções, tristezas, abandono e muito mais. Mas hoje que nós descobrimos a verdade, que nos diz que aquele que me der ouvido estará descansado do temor do mal. Hoje já não somos aquelas pessoas que perdem paz por tudo e por nada. Somos pessoas firmes, somos pessoas perseverantes, cheias de esperança, porque temos a palavra que aprendemos e a palavra que nós temos praticado, ou que temos então exercitado no nosso dia a dia. Então o Senhor, ao chamar seus discípulos, orientou, disse ele: ide, ensinai todas as nações. Então, os discípulos não saíram só em vão, não foram só ao campo como se fosse, já estamos aqui. Não, eles tinham uma missão a cumprir, que era de quê? Ensinar, que era de instruir, que era de evangelizar, informar as pessoas, mostrar que o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, veio por causa disto, por causa daquilo, e que nós devemos saber isso. Então, aos que crerem, naquilo que, aos que pudessem crer naquilo que lhes foi informado, então teriam que passar a outra fase, que é do batismo. Como eu dizia, que não é possível alguém que diz que crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, mas não aceita o batismo. Não é possível que alguém diz que não, eu sou de Jesus, mas batismo não é importante. Isso não existe. Por quê? Porque tudo tem um processo. Para se ser um verdadeiro cristão, existe um processo. Há que se cumprir esses processos todos sem quebrar algum deles. Então, não se pode quebrar alguma das etapas deste processo para que se seja aquilo que é então a essência de um cristão. Então, ide, ensinai todas as nações. Então, o ensino do Evangelho não é só para mim, ou não deve terminar em mim, mas é para todas as nações. Todos têm que saber que Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele quem pode libertar alguém do álcool, da prostituição, das drogas e todo outro tipo de mal. Todo tipo, até pensamentos que não são dignos, pensamentos que são sujos, pessoas que só ficam a imaginar coisas sujas, também pode ser liberta por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra do Senhor, todos podemos ser libertos. Então, o Evangelho não é para um grupo de pessoas. O Evangelho é para todas as nações. Toda pessoa, não importa a sua religião, não importa por onde nasceu, qual a sua cor, sua raça, sua origem, tem que ouvir o Evangelho. Agora, a decisão é pessoal. Se aceita ou não, a decisão é pessoal. Então, é importante que nós sejamos ensinados e todos temos que receber esse ensinamento sim. Ide, ensinai todas as nações e, por último, há que essas nações, aos que creram no Evangelho, serem que? Batizados. Com que batismo você recebeu? Mas o que é batismo? O batismo, em outros termos, é imergir. Imergir quer dizer entrar dentro da água, nesse caso.
Portanto, o batismo não é um copo com água na cabeça, o batismo não é um balde que se atira na cabeça de alguém com água, não. O batismo é entrar nas águas e sair. Isto aqui é o batismo. Portanto, este batismo deve ser feito no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, quando esse batismo é feito desta forma, quando este processo se faz cumprir, sim, ali sim nós nos tornamos então filhos de Deus. Então, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não chega só. Não basta nós aceitarmos a palavra, portanto, não aceitamos só o ensinamento, mas também aceitamos as práticas do ensinamento. Que quer dizer, aceitamos a palavra, vamos ao batismo, vamos às águas. Então, sem isso, não estamos a fazer nada. No versículo 20 diz que ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, não basta nós ouvirmos a palavra do Senhor, mas é preciso guardar. Porque se nós não guardarmos o que aprendemos, em vão fomos ensinados, em vão somos ensinados, em vão somos instruídos. Porque essa instrução que nós recebemos hoje é para que no dia da aflição, no dia que passarmos em alguma prova, ou que for necessário fazermos alguma coisa, façamos segundo a instrução que nós recebemos. Então, se não aceitarmos guardar a palavra do Senhor, se entrar por aqui e sair daqui, em vão estaremos então a ouvir esta palavra. Então, nós temos que guardar, temos sim, porque aquele que guarda, este é que ama. O que guarda a palavra do Senhor, este é que ama a Deus. Mas aquele que manda a palavra do Senhor para o lixo, o problema é meu, não tem nada a ver com eles. Essa pessoa também vai ter uma consequência grave quando um dia invocar o nome do Senhor. Para tal, eu quero ler com vocês um texto que já lemos aqui algumas vezes, que nunca é tarde voltamos a ler, quanto aquelas pessoas que deitam a palavra, então não valorizam a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Salmos capítulo 50, versículo 16. A Bíblia diz no versículo 16 de Salmos capítulo 50: mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca. Então, uma pessoa que conheceu a palavra de Deus, essa pessoa conhece sim os versículos, os capítulos, a lei do Senhor, conhece na sua boca, mas há um problema. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Se nós ganhamos o conhecimento, mas na hora que nós passamos em alguma prova, ignoramos a palavra de Deus, dizemos, não é Deus que vai me dar isso e aquilo, né? Se eu não fazer isso, não é Deus que vai fazer isso e aquilo. Como muitos dizemos, né? Se eu não for trabalhar, não é Deus que vai me dar dinheiro para pagar a minha casa. Como se fosse que trabalhamos pela nossa própria força, como se isso fosse para nossa capacidade pessoal de acordarmos de manhã, escovarmos a boca, pormos a roupa e irmos ao trabalho. Nada disso. Porque se assim fosse, se fosse só nossa capacidade, nós não teríamos hospitais com as pessoas que estão lá, que já nem sabem mais o que é roupa. Ainda não estão mortas, mas estão lá nas camas dos hospitais, não sabem, nem sabem quem são as pessoas que lhe mudam a roupa, quem são as pessoas que lhe vêm visitar, elas não sabem. Tudo por quê? Porque a capacidade que faz com que você abra o teu olho para ver, e a capacidade que permite você poder dar conta de quem está ao teu lado, tudo quanto o ser humano pode fazer, vem do Senhor Deus. Então, se nós nos achamos muito inteligentes, capazes de muita coisa, estamos enganados. Nem mesmo o doutor, nem mesmo o médico, o cirurgião mais importante desse mundo, que talvez tenha estudado em alguma universidade, ou sei lá onde é que estudou, se esquecer que a sua alma, que o seu corpo, que o seu dormir, o seu acordar está na mão do Senhor, está bem enganado. Não importa a cidade, o país em que vive, se essa pessoa esquecer-se de que se ela dorme, se acorda, se come, se bebe, se o alimento senta bem no estômago, é Deus que lhe dá essa saúde, que lhe permite ter esse alimento no seu estômago, então está a perder seu tempo e seu diploma não tem validade. Por quê? Porque tudo quanto o homem pode fazer é Deus quem permite. Por isso, amados,
Se a pessoa lança a correção por detrás, se a pessoa é ensinada, mas despreza o ensino que recebe, então, lamentavelmente, a Bíblia diz, mas ao ímpio diz Deus que tens tu que recitar os meus estatutos. Recitar o quê? É falar. A Bíblia diz, mas a Bíblia diz, essa palavra só funciona, essa palavra só tem ação conforme aquilo que nós desejamos, se nós formos aqueles que respeitam, se formos aquelas pessoas que respeitamos o que nos é ensinado. O que é respeitar? É guardar, conforme a Bíblia está a dizer, ouvimos, guardamos e praticamos. O que nós devemos praticar? Tudo aquilo que nós aprendemos. O que sabemos, que se tem a ver com amor, que se pratica com amor. Se tem a ver com o abandono ao pecado, tem que se abandonar o pecado. Se tem a ver com servir a Deus em alguma coisa, temos que fazê-lo, para que assim então se faça cumprir toda a lei em nós. No entanto, e que tomar o meu conselho da tua boca. Versículo 17. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Versículo 18. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Pessoas adúlteras, né? Nos fazemos amigos de pessoas que não querem se casar, pessoas que não querem viver de forma legal com as suas companheiras. São pessoas que são adúlteras, pessoas que têm dupla vida, pessoa que é casada, mas que tem então outras relações por fora. Com essas pessoas nós não podemos fazer parte, não podemos compactuar, temos que repreender aquilo que é errado, temos que repreender veemente, então fortemente, aquilo que não é digno, aquilo que nós já aprendemos que isso é pecado, não é de Deus, nós devemos repreender. Pois é, então voltamos aqui onde nós começamos, em Mateus capítulo 28, versículo, nesse caso, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então não somos chamados a guardar só alguns versículos, alguns capítulos, mas é tudo que o Senhor nos ensina, tudo quanto a Bíblia tem como nossa palavra dada a nós através do Senhor. Isso sim temos que conhecer, guardar. E por quê? Vamos então no livro de João capítulo 14. Vamos lá ver o João capítulo 14, o que nos diz com relação à importância de guardarmos os ensinamentos que recebemos. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, nesse caso o Senhor Jesus está a repetir a importância de tomar conhecimento dos mandamentos, e não só tomar conhecimento, mas também guardar. E os guarda. O que vai acontecer? Esse é o que me ama. Então, o amor verdadeiro a Deus começa por quê? Por tomar conhecimento da lei do Senhor, tomar conhecimento, nós aprendermos acerca dos mandamentos do Senhor e depois fazer o quê? Guardar. Aquele que ouve, mas lança por fora o que lhe é ensinado, não vai provar o amor verdadeiro a Deus. Deus, eu te amo, mas você guarda o que tem sido ensinado a ti? Se você tem guardado aqueles versículos, aqueles capítulos, aquela mensagem que você disse, não, isso tocou no meu coração. Mas depois de 1 minuto, 30 minutos, 1 hora de tempo, já não sabe mais o que te foi ensinado. Satanás tirou a semente. Por quê? Porque você não vigiou, porque você não preservou essa semente no seu coração. Então, repito o versículo 21 de João capítulo 14. Versículo 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E depois, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No entanto, a vida de quem guarda a palavra do Senhor, a vida de quem guarda os mandamentos, a vida de quem guarda o conhecimento que ele recebe da parte de Deus, faz com que Jesus manifesta-se na sua vida. Você nota que essa pessoa não vai mais praticar as mesmas obras do passado. Se era mentirosa, a mentira vai ter que desaparecer nela. Se era de sempre inventar motivos para fazer uma determinada coisa, para pecar contra Deus, ele agora vai andar no temor de Deus, vai dizer, não posso mais fazer isso.
Porque já aprendi que isso aqui é errado. Mas se a pessoa diz que está em Cristo, mas continua a ser a mesma do passado, então não está em Cristo ainda. Apenas está a frequentar uma certa igreja, ou está a frequentar um certo grupo, mas que ele ou ela está em Cristo ainda não. E não guarda os mandamentos ainda do Senhor. E desta forma, Deus não vai amar esse tipo de pessoa. Deus não ama os hipócritas. Deus não ama pessoas que não dão valor ao que lhes é ensinado. A Bíblia diz que nós temos que instruir, temos que dar a conhecer essa palavra a pessoas maduras, a pessoas que têm o prazer e que serão capazes de instruir outras pessoas através dessa palavra. Então, não se pode pregar a palavra a qualquer uma pessoa que talvez não que a palavra de Deus talvez vai entrar de um lado e vai sair do outro lado. Não. Nós temos que ter certeza e depois ser dirigido pelo Espírito Santo para falarmos então a qualquer uma pessoa acerca da palavra de Deus. Para quê? Para que não lancemos as pérolas aos cachorros. Para que não lancemos o que é precioso aos cachorros. E assim o Senhor chamou aquela mulher que a Síria Fenícia, que aproximou-se dele e disse que precisava da ajuda do Senhor por causa da sua filha que estava possessa de demônios. O Senhor disse: não se dá o pão das crianças aos cachorros. Pois é, o que é de valor não se dá àqueles que não dão valor. Nós temos que ensinar as pessoas que dão uma importância àquilo que nós ensinamos. Porque senão o que vai acontecer? É como se fosse você deu banho a um porco e o porco depois vai se atirar na lama. Então Deus não quer que nós tenhamos esse tipo de exemplo, mas quer que nós tenhamos o exemplo de verdadeiros filhos que têm ouvidos para ouvir e corações para guardar o que lhes é ensinado. Pois é, no entanto, o Senhor vai amar essa pessoa que guarda os seus mandamentos e depois, no final, Jesus vai se manifestar na sua vida. A vontade da cerveja vai desaparecer. Mentiras vão desaparecer. O espírito de tristeza vai desaparecer. O desânimo vai desaparecer. Fraqueza espiritual, fraqueza moral vai desaparecer. Se essa pessoa não tinha domínio próprio, não sabia dizer não quando uma tentação viesse na sua vida, vai aprender a dizer não em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo está com ela ou com ele e ele vai sempre vencer. E todos que eles olhar a esta pessoa olhar vão dizer, sinceramente, até que enfim, o fulano hoje é um homem firme, é uma mulher, ou a fulana é uma mulher firme. Pois é, no entanto, para se manter nessa firmeza da palavra de Deus, é preciso que nós tenhamos o espírito de obediência. É preciso que tenhamos então esse espírito de não só querer ouvir, não só de querer saber, mas também de guardar o que se ouve e o que se aprende. Pois é, quero continuar com o nosso estudo bíblico. Desculpa. Desta vez vamos ler o livro de Terceira Carta de João. Terceira Carta de João só tem um capítulo, está quase no final da Bíblia. Terceira Carta de João. Estamos no capítulo 1, que é o único capítulo deste livro, e vamos ler os versículos 1 até o versículo 5. João capítulo 1, versículos 1, 2, 3 até ao 5º versículo. Você que nos vê pela primeira vez, quero dizer que este é o Ministério Palavra Fé e Obras, que lhe transmite a palavra de fé a partir de Antuérpia, na cidade de Antuérpia, aqui na Bélgica. Se você vive nestes arredores, se você vive na Bélgica, você vive na Holanda, na França, na Alemanha, em algum lugar onde você vive e que você se disponibiliza conosco estar, podes crer que estaremos aqui para lhe receber, tomarmos o conhecimento da palavra, crescermos junto na fé e então manifestarmos a nossa sincera gratidão a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós. Por isso, vamos agora voltar ao nosso estudo bíblico, aqui, capítulo 1 de Terceira Carta de João, que diz assim: o presbítero ao amado Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem, em verdade, eu amo. Versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade
como tu andas na verdade. Versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O versículo 5 diz: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes com os irmãos e para com os estranhos. Pois é, então estamos a ver aqui o apóstolo João a manifestar a alegria profunda do seu coração por ter instruído alguém, por ter ensinado a palavra de Deus a alguém, e este alguém não foi hipócrita, não. Foi sim aquele que se dedicou em guardar o que lhe foi ensinado e praticar. Depois de ter tomado conhecimento, essa pessoa guardou, e depois de guardar, praticou, os frutos se manifestaram. As pessoas no seu redor notaram que não, Gaio, sinceramente. Não. Gaio é um homem de Deus. Então, o servo de Deus não pode ter uma outra alegria se não é de saber que o ensinamento que tem transmitido às pessoas tem transformado a vida das pessoas. E o testemunho dessas pessoas chegar aos seus ouvidos. Dizia eu ontem que se alguém diz que eu não preciso provar a ninguém que agora estou firme em Jesus, então você não estás em Cristo ainda, não. Não, mas o importante é que eu tenho a minha comunhão com Deus. Isso ali sim, é importante você ter uma comunhão com Deus, mas essa comunhão que você tem com Deus também vai ser conhecida por todos. Porque todos que te conhecem vão ver se realmente você está a obedecer a palavra desse Deus que você diz, desse Cristo que você diz estares em comunhão, ou não estás. Então, se nós estamos em Cristo e que a palavra realmente está em nós, as pessoas vão dar conta. É o bêbado que deixa de ser bêbado, é o mulherengo que deixa de ser mulherengo, é o triste que deixa de ser triste, é aquele que era travesti que deixa de ser travesti, é o homossexual que deixa de ser homossexual, é a lésbica que deixa de ser lésbica, é o gatuno que deixa de ser gatuno. Tudo por quê? Porque aprendeu que isto não é o que agrada a Deus. Então, se a pessoa sabe que o que eu estou a fazer não agrada a Deus e diz que é de Deus, então alguma coisa está mal. Ou a pessoa é mentirosa ou faz de Deus mentiroso. Por isso, o apóstolo João estava a manifestar a sua grande alegria pelos resultados da obra que ele fez. Todo pastor deve ter esse prazer. Todo pastor, todo aquele que instrui, deve ter este prazer de ouvir que o fulano que era fulano, que fazia isto, que fazia aquilo, hoje é uma pessoa de bem. E também não é só uma pessoa de bem, mas também faz bem aos outros. Que quer dizer o seguinte, a Bíblia diz, pela mesma consolação de que fostes consolados, consolai também aos outros. Então, se eu fui consolado, se eu antes era uma pessoa bruta, uma pessoa agressiva, e aquele demônio saiu em mim, eu tenho a missão de ir consolar, de ir dar uma força aos outros, dizer aos que têm esse espírito de agressividade que não. Eu também era como você. Eu também vivia como você vive. Eu também fiz tanta besteira como tu hoje fazes. Mas ouvi a palavra do Senhor e hoje mudei. A agressividade já não faz parte da minha vida. Mentiras já não fazem parte da minha vida. Eu hoje temo ao Senhor. É isso que nós precisamos. Então, se você não tem uma comunidade de santos, se você não tem uma comunidade onde as pessoas podem te acompanhar, onde podem testemunhar de ti, quem vai testemunhar de ti então? Por isso é que as nossas igrejas estão enfermas, estão doentes. Por quê? Porque cada pessoa está querendo entender as coisas da sua maneira, como quiser, pensando que assim Deus é quem está fazendo entender. Nada disso. A luz da palavra de Deus é essa que nos esclarece. Estou aqui a repetir que, versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram. O que os irmãos vieram, que fizeram? E testificaram. Quer dizer, deram uma informação de tanta certeza, né? uma informação acerca de Gaio, aquele que foi o seu mestre, mas uma informação muito fidedigna, uma informação com toda a fidelidade de que o que estão a dizer a ti é verdadeiro. É muito bom. É muito bom saber que você que frequenta a igreja tal, o teu pastor ouve que você sinceramente
se tornou uma nova criatura. É importante que o marido diga aos irmãos na igreja que verdadeiramente a fulana mudou. É importante também que a fulana testifique que realmente o fulano, hoje eu tenho um marido. O meu marido que era assim, era assim, era assim, hoje é assim. E esse testemunho não é para a glória de Satanás. Esse testemunho é para a glória de Deus, que operou o milagre na vida desta pessoa através do seu servo. Quando nós ouvimos que o servo, o fiel tal, ou a pessoa tal que frequenta a nossa igreja, hoje está empolgada, está entregue na obra, dá-nos o sentimento de que não estamos a trabalhar em vão, não estamos a pregar em vão, não estamos aqui como se fosse, não tenho nada a fazer, vou começar a pregar. Não. Estamos a fazer a obra de que nós entendemos que se nós não fazermos, ninguém mais vai fazer. Apóstolo Paulo dizia, porque nós ouvimos, porque nós cremos, nós também pregamos. Então, quem poderia testificar que Paulo era verdadeiramente chamado por Deus para pregar o Evangelho? Ele mesmo e as suas obras. As obras que ele praticou depois de se tornar Paulo, isso sim foi notório, foi visível, foi conhecido pelos outros, e os outros testificaram que realmente o fulano deixou de ser aquele fulano que nós ouvíamos falar, o que nós conhecemos. Hoje o fulano faz isso e faz aquilo. Então ninguém pode se esconder para dizer que não, eu não preciso que as pessoas saibam. Então, se você não precisa, então nem sei se dá para viver no meio de quem. Porque até os animais também podem provar que você é de Deus. A Bíblia fala de um profeta que foi repreendido pelo animal. Então, se você for à lavra, se for lá ao capim, pensar que lá não haverá testemunho das tuas obras, estás enganado. Elias foi alimentado por um pássaro. O pássaro não foi dar comida a uma outra coisa, a um outro pássaro, foi a um servo de Deus. Então, até os animais podem reconhecer a nossa pessoa diante de nós. No entanto, amados, vamos continuar no versículo 4, então, que diz que não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, a nossa comunidade, as pessoas que frequentam as nossas igrejas, precisamos ouvir deles e delas boas coisas. Assim como também os fiéis precisam ouvir dos seus pastores boas coisas. É muito bom ouvir que não, o nosso pastor é realmente um servo verdadeiro de Deus. Não, nós estamos nessa situação, o pastor veio nos ajudar na oração, hoje somos o que somos, graças ao apoio do nosso pastor. Não, estivemos numa situação assim, o nosso pastor fez isso, sinceramente, Deus atendeu a sua oração. E hoje, então, esse testemunho não só agrada, não só o pastor que precisa se agradar em ouvir que suas ovelhas estão a andar na verdade, assim como também as ovelhas precisam saber que o seu pastor anda na verdade. Não é só o testemunho dos fiéis que importa, mas também o testemunho do pastor, porque a Bíblia diz que os pastores são o exemplo da comunidade, então, dos fiéis. Os pastores são os instrutores, são eles que fazem com que são deles é que é imitado o modo bom de se viver o Evangelho. Então o pastor também precisa ter um bom testemunho, apesar de que Satanás está sempre a procurar destruir o testemunho daqueles que estão firmes na palavra. Mas com esse bicho, nós não temos nada que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar com as ovelhas que estão prontas a ir ao céu, as ovelhas que precisam sim viver uma vida de santidade, e não daquele de Satanás que tenta destruir. Ele mesmo que até tenta destruir, mas não vai conseguir, porque a Bíblia declarou, através da palavra do Senhor Jesus Cristo, que as obras das trevas não prevalecerão contra esta igreja. Então, Satanás não vai conseguir destruir a igreja de Cristo, porque o Senhor Todo-Poderoso já havia declarado isso. Ele pode tentar confundir algumas pessoas, pode até tentar arrancar algumas pessoas da igreja, mas a igreja fiel não será destruída por Satanás, porque o Senhor
ainda tem 7.000 pessoas, 7.000 profetas que não se curvaram diante de Baal. Então existem pessoas firmes na igreja que não se curvam diante do pecado, que não se curvam diante das provações, das tentações. Porque perdi meu marido, eu não tenho mais motivo de ir à igreja. Porque você foi à igreja por causa do marido. Perdi meu filho, porque já não vejo motivo de ir orar, porque você foi à igreja porque procurava filho, não procurava Deus, não. Eu disse que perdi meu emprego, já não vejo mais motivo de ir à igreja. Por que Deus permitiu eu perder meu emprego? Então você procurou a Deus por causa do emprego. Lamentavelmente. Então, o nosso amor a Deus não deve se basear naquilo que nós ganhamos como coisas materiais, porque são passageiras. Mas o nosso amor a Deus se manifesta pelo tomar do conhecimento, guardar o que nós aprendemos e praticar. Porque se ouvimos e não praticamos, em vão nos fazemos de ouvintes. Então, para ir para o versículo 5, a Bíblia diz: amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos. Então, tudo quanto nós fazemos para com os irmãos, que eu faço para com a igreja, que você faz para com a igreja, que todos fazemos para com a igreja, ou para com uns aos outros, deve ser com fidelidade. Tem que ser com um coração de verdadeiro amor e nada de misturas por detrás. Estou a ajudar o fulano porque depois vai me dar isso. Nada disso. Quando se ajuda, é mesmo para ajudar. Se a pessoa quiser retribuir pelo facto de ter reconhecido o bem que nós fizemos, glória a Deus, mas não se pode, não é com o objetivo de dar para que você também me dê, porque eu te dei, nada disso. Se eu te dei com amor, se eu te fiz esse bem com prazer, é porque Deus é quem vai me recompensar. Mas não posso te fazer um bem para depois você dizer: não, assim porque ele me fez isso, assim também eu tenho que lhe fazer. Nada disso. Nada disso. Então, amado, procede fielmente. É preciso proceder fielmente. A falta de fidelidade, a falta de um coração cheio de fidelidade, de respeito, não é? Porque a fidelidade, em outros modos, pode ser também respeito. Porque a pessoa que é fiel é porque respeita. A pessoa que não é fiel não tem respeito. A fidelidade nos cultos, a fidelidade na leitura da Bíblia, a fidelidade em estar na comunidade com os outros, para você também ajudar outras pessoas, porque muitos na nossa comunidade precisam de ajuda, nas nossas igrejas muitas pessoas precisam de ajuda, e essa ajuda às vezes não vem do pastor, mas vem da irmã, vem do irmão. E se você não quer ter uma comunidade, amanhã quando você for visitado com uma dificuldade, quem vai vir te ajudar? E se as pessoas não vierem te ajudar, o que vai dizer? Fiquei aqui a sofrer durante tanto tempo, ninguém me ajudou. Mas você faz parte de que comunidade? Não fomos nessas igrejas. Então pronto, socorre a ti mesmo, porque você não quer se unir a ninguém. Porque a Bíblia diz: busca o seu próprio desejo, aquele que se afasta. Então, já que o teu desejo é ficar lá no teu canto, você viver a tua própria vida da tua maneira, ok. Mas isso é o teu interesse só. Porque no dia que você precisar, se ninguém vier te ajudar, não diga que ninguém veio te ajudar. Porque o teu prazer, o teu desejo desde sempre foi se colocar no seu lugar. Posso dizer com muita certeza que todo aquele que se isola não pode ir avante. Não pode progredir de forma nenhuma. Mas aquele que com amor se aproxima dos outros, mesmo que as dificuldades venham, ele acaba sempre por vencer. Daniel, por causa da verdade e a perseverança no bem, o inimigo não teve autoridade para destruí-lo. Mesmo que ele entrou na cova, mas a cova não lhe engoliu. Mesmo que entrou na cova, os leões não lhe tocaram. Por quê? Porque a verdade, a sinceridade, a fidelidade a esse Deus foi então o seu testemunho diante do Senhor. E quando ele saiu, disse o quê? Disse que o Senhor Rei, eu não pequei contra ti. Então quer dizer que a inocência faz de nós um testemunho diante daquele que tem autoridade sobre nós. Não pequei contra ti, Rei. Então, se nós temos esse tipo de proceder, de mantermos a verdade em nós, mesmo que nos acusem de mil e uma coisa, nós teremos as nossas mãos limpas para dizer que eu não fiz isso. Então, fidelidade é importante. Você que não é fiel na tua oferta, você que não é fiel no teu dízimo, sabe que estás a criar uma maldição para si mesmo. Por quê? Porque a infidelidade ninguém gosta. Deus não gosta da infidelidade. Olha o que a Bíblia diz acerca da oferta. A Bíblia diz:
não se deve aproximar do Senhor, ou não se deve vir à casa do Senhor de mãos vazias. Então Deus não aceita que nós nos aproximemos dele de mãos vazias. Então, esses e vários exemplos que eu puder dar, que tem a ver com a Bíblia e que tem a ver com a nossa fé, poder ajudar, mas não posso avançar muito, porque o nosso tempo, de certeza que é curto. Por isso, amado, procede fielmente, faça as coisas com fidelidade, mas não engana ninguém. Não engana, porque quem estará a se enganar é a ti mesmo. Ananias e Safira pensaram que poderiam enganar a Pedro, mas Pedro disse: você não enganou a homem nenhum, você enganou ao Espírito Santo. Então, quando você tenta enganar o teu pastor, enganar alguma pessoa, não estás a tentar enganar a ninguém. Mesmo até que as pessoas aceitam a tua manobra, mesmo que as pessoas digam: não, é verdade mesmo. As pessoas vão dizer que é verdade, mas o Espírito Santo está a dizer: é mentira. Então, é importante nós termos isso em mente. Se é sim, permaneça no sim. Se é não, permaneça no não. O que procede fora disso é do diabo Satanás. Em tudo que fazes com os irmãos e para com os estranhos. Portanto, a nossa fidelidade não só se deve limitar com os irmãos da igreja, porque senão estaremos a fingir que somos boas pessoas, mas não somos. Mas a nossa fidelidade deve ser com as pessoas também que não são da nossa comunidade, pessoas que também não são da nossa fé, pessoas que talvez sejam de uma outra religião, mas se é para fazer uma coisa, se é para cumprir com o compromisso que temos, é com fidelidade e não com mentira. Ele é muçulmano. Não. Que seja muçulmano, budista ou qualquer outra religião, vocês têm compromisso com essa pessoa, faça tudo com fidelidade. Pois é, esse é o nosso estudo bíblico que acaba de terminar aqui. Quero fazer lembrar vocês que este é o Ministério Palavra, Fé e Obras, que vos transmite a Palavra de Deus a partir de Antuérpia, em Luchtval. Tens o prazer de estar conosco. Sabe que nós também teremos o prazer de com você estar, e de certeza que a Palavra de Deus não faltará para lhe ajudar em tudo quanto você precisar. Não temos uma outra forma de ajudar aos fiéis desse ministério, senão pela Palavra. A Bíblia diz que na sua angústia invocaram o Senhor. O Senhor não enviou outra coisa senão a sua palavra. E o Senhor lhes enviou a sua palavra. Por isso, aceita o ensinamento, guarda o que você aprende, aquelas revelações, guarda no teu coração, e quando você precisar orar, fala ao Senhor acerca desta revelação. Senhor, eu já aprendi que os que te amam de verdade são aqueles que ouvem e guardam a tua palavra, mas eu não tenho sido capaz de guardar o que eu ouço. Ajuda-me, Senhor. Que esse espírito que tem tirado a semente do Senhor na minha mente saia em nome de Jesus Cristo. Desapareça, porque eu sou do Senhor. Você tem que entrar nessa batalha até que esse demônio que tem tirado o entendimento que você tem adquirido da palavra de Deus sair da tua vida. Depois dessa libertação, você vai ver que a tua vida vai começar a dar um novo passo. Já não serás mais aquele bebê espiritual que tem que explicar certas coisas, porque o Espírito Santo em ti será o professor de tudo quanto for dúvida que você tiver. E onde quer que fores, o Espírito Santo será o teu mestre para lhe dar a inspiração, para lhe dar um versículo, para dar uma palavra a quem você ver ou em qualquer situação em que estiveres. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse ensinamento, que eu tenho certeza, Pai, que muita gente saiu daqui fortificados, realmente reanimados, porque a importância da Tua palavra é que nós saiamos daquilo que nos tem feito reféns, prisioneiros. É verdade, Pai, hoje nos fizeste pessoas livres para Te servirmos. João Batista, depois do seu nascimento, seu pai orando disse que o Senhor nos libertou. Agora que estamos livres da mão daquele que nos oprimia, podemos servir ao Senhor sem o temor do mal. É verdade, Senhor. O mal que nos rodeava, o medo que nós tínhamos de abandonar o cigarro, de abandonar a bebida, de abandonar a prostituição, de abandonar aquilo que destruía a nossa vida, e não só destruía a nossa vida, mas também destruía o templo do Senhor, hoje acabou. Hoje podemos dizer a esse demônio, a esse mal,
Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sai da minha vida. Eu sou templo do Espírito Santo e eu devo me manter santo, assim como aquele que me chamou santo é. Pai, que esse povo seja santo, que esse povo seja santo em toda a sua forma de viver, porque assim diz a tua palavra. Senhor, que este povo seja um povo que vai dar alegria para quem vai à igreja, que está me assistir, Pai, que os seus atos, que as suas atitudes, que a sua forma de ser seja testemunho a todos que lhe verem ou que lhe têm visto. Que o seu pastor possa ouvir que nós temos uma irmã nesta comunidade que faz diferença. Assim como Tabita fazia diferença naquela comunidade, onde todos, talvez, Senhor, poderiam ajudar como ela ajudava, mas ela era a única que fazia tanto bem. E no dia do seu mal, o povo clamou, porque o testemunho das suas obras subiu diante de ti, Senhor, e tu restituíste a vida a Tabita. Pai, onde alguma coisa estava morta na vida de um povo seu, de alguém que está no nosso meio, ou que está acompanhando esse vídeo, meu Pai, que ressuscite em nome de Jesus. Onde o corpo já não tinha força, eu estou a declarar que receba força em nome de Jesus. Onde a visão estava a se perder, que esses olhos voltem a ver em nome de Jesus. Onde os ouvidos estavam a se tapar, eu declaro que se abre em nome de Jesus. Onde a fraqueza moral estava a reinar, onde a pessoa não podia negar alguma tentação, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, espírito maligno, pega tudo quanto é seu e sai e não volte mais nesse corpo. Meu Pai, derrama sobre esse corpo o sangue de Jesus para proteger e também, Senhor, apaga as iniquidades desse povo, os pecados que cometeram, porque tu disseste que se nós confessarmos nossos pecados, tu és justo e fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por essa noite grande, essa noite maravilhosa, por esse ensinamento que veio na nossa vida e ajuda-nos a manter esse entendimento, essa sabedoria, esse conhecimento dentro de nós, para que o inimigo não roube mais nada de nós. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Foi esse estudo bíblico que nós tínhamos que passar essa noite. Que Deus abençoe você. E espero que amanhã, se Deus permitir, estarmos aqui, que a palavra também lhe possa ajudar em toda forma. 20 horas é o nosso horário de estudo bíblico. Se tardar, não perca a tua paciência, fique atenta e atento, porque antes que o estudo bíblico aconteça, anunciarei, de certeza, a hora oficial em que o nosso estudo bíblico vai acontecer. Fica firme no que você aprendeu, não se deixe levar por nada, ore pela palavra que você ouviu, receba esse poder, não te deixa enganar mais por nada, porque você hoje aprendeu que eu devo guardar a palavra que eu aprendo, para que eu seja amado pelo meu Deus e Jesus então se manifestará na minha vida. Obrigado, passe bem, nos vemos amanhã para a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Tchau.